isso é alimentar a negatividade. Porque, pensa comigo, eu acho que um ser realizado espiritualmente precisa que tu estoure que só que deixa na encruzilhada, ou que tu dê champanhe para ele tomar. O ser espiritual, realmente verdadeiro, ele não precisa de nada disso, ele não se alimenta disso. Então essas incoerências, assim, ó, que a gente tem que se dar por conta e tentar eliminar elas de vez, porque se isso continua acontecendo, é justamente a gente sempre está... É que nem eu chegar e deixar as panelinhas guardando no carro. Como? Que nem eu chegar e deixar as panelinhas guardando no carro. É mais ou menos. Não é que ele me vê, mas parece que é mais ou menos isso. Essa ideia, o exemplo dele é mais leve. Então, assim, ó, tem isso, né? Tu pensa que tu está atuando com determinadas energias, mas tu está dando força para outras, né? Então, assim, a barganha é isso que eu estava falando. Tu não tem que barganhar com ninguém, porque a força que tu precisa para tudo está em ti mesmo. Mas eu acho muito pior é minha mãe ficar lá rezando pro padre. Como ela está entregando a força dela para outra? É dela mesmo. Não é nem do animal do bicho, é dela mesmo. Até eu acho, sim, então, dizendo assim, tem coisa boa. Não sei se tem coisa boa. Coisa boa seria se saísse da própria pessoa. Essa é a ideia. Uma vez eu vi, tem aquele sermão, aquele discurso, daí um trecho grande assim, que só falava depois como aquele ruim, mais difícil, quando sofria, não sei o que. Não fala, doutrinando os sofrimentos. Aqui fala assim, ó, que o encontro interno é a força e fonte de todo o conhecimento que necessitamos. Que, se em alguma prática filosófica ou corrente que se diga espiritualista, ou que trabalhe com energia, digam que existe a possibilidade de usarem essa mesma energia para provocar mal ou para proveito próprio, então essa própria energia, aliás, então essa ideia do mal já está intrínseca nessa própria energia. Vou repetir. Que se em alguma prática filosófica ou corrente que se diga espiritualista ou que trabalhe com energias, digam que existe a possibilidade de utilizarem essa mesma energia para provocar o mal ou usar para proveito próprio, que existe, então que essa ideia do mal já estava intrinsecamente colocada nessa própria energia. Por exemplo, se assim, dá para usar símbolo do mantian para o mal, se desse para usar para o mal, então o mal já estava ali. Tem que quer dizer? Se é bem, não tem como tu transformar aquilo assim, e se tu quiser usar aquilo em proveito próprio, digamos assim, vou botar o símbolo do amor devocional para conquistar o amor. Gostou da ideia? Não, eu lembrei da piada de simpatia para aprender a transformar. Então, você está barganhando com o quê? Se isso funcionasse dessa maneira, já estava intrinsecamente a ideia do mal dentro dele. Tu pode até pensar nisso, mas de alguma maneira, se aquele símbolo é realmente do bem, é uma força do bem, e vai te transformar de tal maneira que talvez até veja que aquela pessoa nem serve para ti. Tu está precisando de tanta força para conquistar a pessoa e ela está tão distante assim, quer dizer que ela não é para ti, né? Não é mais fácil encarar assim. Agora vai negativo para aprender a transformar. Então, você está barganhando com que tipo de força para fazer isso aí? Como é que tem a piada? Tá, não sei a piada. Depois eu conto a piada. Eu conto aquela mesmo assim. Então, um último ponto, só para colocar um pouquinho mais daquela história, né, que eu falava aqui nos templos, existiam dois sacerdotes aí, que na verdade haviam três centros. Um era o negativo, o outro positivo, e um terceiro que era uma força neutra. Que esse fazia parte, inclusive, de uma hierarquia. Representantes de pontos longínquos e fortes. Tinham por missão justamente equilibrar as forças e impedir a maldade plena e trazer novas energias para o planeta. Quando o neutro atuava, a força e energia de um templo, sua coligação, por exemplo, se desativava. Ainda temos essa atuação de neutralizar forças e muitos desses neutros são chamados hoje em dia de pé frio, porque ele entra lá e não funciona nada. Inicialmente pertencia uma hierarquia. Isso, exatamente. Hierarquia. É um tipo controlador, né? Tem fora do âmbito planetário.
Aí diz assim, ó, a maioria dos chamados negativos deram origem às religiões, os positivos às escolas do mistério. Negativos e positivos são. Andavam lado a lado no passado e ainda hoje, porque são partes de uma mesma moeda. Né? Dentro do planeta. Que moeda é essa? É a moeda criada para a dominação, né? De usar o ser humano como combustível, essa coisa toda. Não deixar o ser humano evoluir. Lembra dessa história? Nós estamos no terceiro capítulo. Sabe isso? Não tá vendo isso, tu colocou positivo e negativo no meio do balaio, né? Mas é por isso. Sim. Tá, não é do A mesma moeda. Aí eles brigaram entre si e criaram o que nós conhecemos como bem e mal. É isso? Mas naquela época já existiam dentro. Sim, os deuses sempre vieram justamente para equilibrar isso, né? Mas São todas essas correntes que a gente chama extraplanetárias, né? Andromedanos, Pleiadianos, Capilianos. A gente veio fora para tentar controlar o processo aqui. eu entendia bem feito a vida de Deus. Seria as escolas mistérias, seria as religiões, e mal seria o tratador do diabo, porque ele marcha nele, essas coisas de mal. Isso não entendia porque Não, aí, dentro dessa ideia, eles só enfeiaram um pouquinho o que nós chamamos de mal. Enfeiaram, né? Que na verdade eles deixaram um lado mais bonitinho e o outro feinho. Mas se tu for olhar na origem, é a mesma, só são dois times, Inter e Grêmio. Não sei quem é o mais feio, não tem nenhum time, mas os do Grêmio vão achar o Inter feio, certo? E vice-versa. Mas até o pessoal do mal se acha bom. Claro! Porque, é o que nem sempre ali, um ponto de vista. Porque tem linhas que falam isso, né? Por isso que eu disse que aquele contexto lá que você estava falando no início do Hitler lá, entendeu? Se tu inverter olha do lado diferente da moeda, pronto, é diferente, daí tu está funcionando. Eles eram agregadores, eles queriam juntar tudo uma coisa só. Nós falamos de escola mistério, mas tinha escolas mistérios que tinham uma influência da hierarquia, que é o neutro. Sim, exatamente. Uma Sim, época, por isso que eu coloquei por último aqui, tinha essa ideia dentro de um criou, de uma maioria que criou religião e outra, mas hoje tudo está tão misturado que tem que saber muito bem de onde vem aquela linha e, principal, se aquela linha foi criada, ela ainda continua sendo alimentada, né? Sim. Por aquela energia que vem do cosmos. Se ela não está mais alimentada daquela energia, eu lembro que uma vez eu usei o laser. Você tem o laser aí? Tá guardado. Pode desguardar? Eu nem sei como é que eu fiz, mas vou tentar fazer de novo. Que flash. Fica pensando já. Eu fiz a ideia aqui, que assim, a ideia da escola de mistérios, não é escola de mistério, mas eu tinha falado assim no contexto de que para algo realmente te trazer uma transformação ou trazer um nível de conexão superior ou divino, essa coisa tem que estar alimentada desde o plano divino ou superior ao divino, assim, tá? E isso é fora desse planeta, fora desse contexto todo de bem e mal que a gente está falando aqui, tá? Então assim, nós vimos ao decorrer da história esotérica, vários movimentos sendo formados, né? Então nós podemos citar alguns, por exemplo, assim, o movimento da Blavatsky, a teosofia, depois tivemos assim, citando rapidamente assim, Rosa Cruz, depois tivemos Gnose, né? Ou paralelamente, tem lá a antroposofia do Steiner, né? Tem aqui tanto Lighthouse, depois tem aquela outra da Força da Liberdade, tudo isso, teoricamente, na origem, estavam alimentados por uma energia divina que tinha qual propósito? A ascensão, né? A iluminação, quer dizer, tornar a pessoa que estudasse aquilo ali um ser pertencente ao reino espiritual e não simplesmente ao divino. Mas a ideia para que essas coisas funcionassem é que elas tivessem justamente a conexão com a parte divina, que era isso que eu estava colocando. Né? Então, quando a parte divina lançava a luz,
podia dizer que ela estava focalizada, quer dizer, que ela estava alimentada por essa energia que vinha do alto. Mas quando essa luz cessa, só fica lá a casca, exatamente. Ela não tem mais uma alimentação constante. Ou ultrapassada. Exatamente. Aí entra na coisa da cristalização, né? Aí a questão é assim, ó, o ser humano ele evolui naturalmente. Parado, não fazendo alguma coisa, não naturalmente se evolui, tá? O ser humano como um todo. Nós mesmos, nos últimos milênios, tivemos várias transformações, tanto na parte física quanto na parte energética. Essa coisa que a gente estava falando da nova humanidade, Novas gerações, internamente nós também viemos sofrendo várias transformações na parte energética. Essa coisa dos 7 chakras que falam na literatura usual, isso é bobagem, porque nem todo mundo tem isso. Cada um, e se tu veio de um ponto diferente do cosmos, a constituição energética é completamente diferente de um para o outro. Basta ver aí essas correntes, por exemplo, a diferença entre a corrente hindu e a taoísta. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, nem a tibetana, nem... É cada um para um grupo. O problema é ter que descobrir qual é o teu grupo. E qual a tua origem, assim, qual é a tua característica interna energética. Pois bem, da mesma forma que isso tem acontecido, quer dizer, que vem havendo essa gradativa evolução, se tu vai num trabalho desse assim, que não está mais alimentado por uma energia divina, cósmica, esse trabalho vai no fim te perturbar, então você vai te atravancar mais do que se não estivesse fazendo nada. Entendeu? Então fica só uma literatura. A gente chama hoje uma literatura de base, mas ela não se joga hoje para o que é possível alcançar. Basta ver que, por exemplo, no início do século passado, quando a Alice Bailey escreveu o livro dela, o Bambam era tu despertar a qualidade da alma, né? Toda a literatura, se tu olhar ali a filosofia esotérica, a doutrina secreta ali depois da Blavatsky, da parte da Fundação Tibetana, né? Que deu origem à Fundação Arcana, da Escola Arcana da Alice Bailey, os livros do Tibetano. Tu vai ver toda a cultura que eles colocam, né? Para tu encontrar tua alma. Quer dizer, tem que sair do nível de simplesmente personalidade, o ego, como eu chamar, e teria que despertar as qualidades da alma. Mas hoje a gente não quer nem algo, a gente quer uma coisa superior a isso, que é a mônica. Então por isso que a gente diz que ela é uma literatura de base. Na verdade ela só te dá um conhecimento, mas ela não faz uma importância de isso. Mudou muito o contexto. Então, se uma escola esotérica ela não está mais ligada com uma parte divina, então ela simplesmente é um conhecimento intelectual. Ela não vai te trazer mais do que ideia. Até porque nessa também tinha as invocações, né? E hoje não se faz isso, porque tu tem que assumir esse poder pessoal e conectar com a fonte, né? E aí assim, ó, tá, qual seria, por exemplo, o propósito de fazer invocações, né? O propósito seria de tu trazer para a tua consciência determinados planos, né? Ou uma determinada dimensão que tu pudesse viver aquilo. Agora, se nós pensarmos assim, ó, que esses seres que nós chamamos de negativos, né? Tipo assim, pensa sempre que negativo está para lá para baixo, né? É infra-humano, digamos. Né? É aí que os médicos, os missionários são supra-humanos, né? Espiritual. Não. Na verdade, esses seres que tu consideraria infra-humanos, eles estão bem mais acima que muitos médicos funcionários, porque eles também funcionários passaram quantos milhões de anos? Milhares de anos, milhões. Entendeu? Então essa ideia, esse é o ponto assim, que eu queria chamar a atenção, que esses chamados negativos, eles também atencionam, eles também têm uma evolução. Aí está um problema que a gente fala sempre, por que não se coligar com energia de astral? Porque eles estão até a 5ª dimensão, alguns estão chegando na 6ª. É um problema político. É um problema político, é uma consequência natural da evolução, tanto para um lado como para o outro. Só que eles estão nessas dimensões elevadas, mas eles não querem o bem, digamos assim, da maneira como nós concebemos o bem. A bem. gente cria gado para comer. Sim, tu é gado. Na verdade, o ser humano é gado. E justifica assim, porque a gente faz isso com gado.
Pois é, até tem a ideia do. Pensa assim, no caso de laboratório, aí tem aquele cientista que ele até tem um certo, digamos assim, uma certa identificação, assim, pequeno, bichinho, mas tem outro que lá é a mesma coisa do outro lado, tem lá os que cuidam do gado humano, que é o humano, né? E aí tem os que são pedólogos, que querem um certo crescimento, não tem outro. Tu não pode fazer errado pelo laboratório. E onde é que está a origem das pessoas que querem essa modificação, que querem essa adoção? O que é que faz a gente buscar isso? O que tu acha? O que faz buscar isso? O que faz buscar isso é aquela sentença que a gente tem, né? Nem todo mundo tem, né? Porque às vezes a própria família, tu sofre, sofrer, se adoecer, vou buscar, entende? Enquanto que aquilo é natural, entende? Ela também tem uma certa coisa da progresso, assim. E tem aquilo também que a gente fala, tem os que não tá bom. Não só gado mesmo. Eles chegaram na suspensão, também tem a família divina. Tem. Não, negativos. dentro desse princípio, sim, como é que eles têm aqui. Só que tem um detalhe. O processo esse, o processo natural, não é natural, porque eles eram tentar justamente criar gado, né? E esse criar gado seria justamente para se alimentarem da energia que não fazem até hoje. Esse barulho é exemplo do jogo, né? Não sei se não hoje. Tá, digamos que seja. Esse barulho de jogo é alimento para eles também, porque olha, enquanto tem emoção, tem o dedo, tem o que freio, tem o que matam, tem o que torcem, tem o que não alegam. Toda essa energia é alimento. Tu acha que está festejando? Tá... É que a gente comeu queijo cheio de X. O quê? A gente comeu queijo cheio de X. Então tem vários aspectos disso assim, que a gente tem falado, né? Que é, eu acho que isso seria mais polêmico que as outras coisas, né? Que na verdade a gente tem que digerir isso para poder entender, né? Quanto mais próximo da coisa do real, parece que a loucura é maior, né? Não, na verdade eu não me preocupei mais com isso. Então a questão da loucura é como a gente foi doutrinado desde sempre e agora quando vê uma coisa diferente eu acho que é loucura. Sim, exatamente. Inclusive tem ali um artigo, não sei se você chegou a ler, que fala das pessoas que têm uma desconexão com a realidade projetada de Jesus. Eles têm um padrão de sociedade. Tá? O padrão de sociedade é esse, assim, tem que cumprir determinadas etapas de vida, tal, se adequar a um projeto. Inclusive, quando você se sente mal dentro desse padrão social, tu vai no psicólogo ou no psiquiatra, não é isso? Para ver se te ajustar de novo. O que ele faz? Na verdade, ele te ajusta ao padrão projetado de uma sociedade. Exatamente. Então ele diz, ó, já senta aí. Já quer? Você não viu naquele filme Matrix? Tinha um que tinha despertado, tinha uma descreveu as forças lá na esquina. Daí ele pediu um programa onde ele ser rico e só vai passar. Sim. É tipo um neutro. Sim, exatamente, tipo um neutro. Eu lembro daquele do neutro. Mas deve dar um nome. O senhor joga para os dois lados. Mas essa ideia de Neus que tu falou não é a ideia de Neus que tem na cirurgia do Mercúrio, que é duplo, que é o mensageiro, que vai e leva, que não é nem bem nem mal. Não é a mesma ideia, não? De Neus. Da astrologia, eu não sei, só da mitologia. Mitologia, Mercúrio. Na mitologia, o Mercúrio seria um mensageiro, né? Não é nem bom nem mal. Sim, olhando pelo arquétipo do Mercúrio. Não, o arquétipo é. Não, pela astrologia. É mensageiro. Assim teria essa ideia. Como é que eu vou saber se onde eu estou está com a conexão ativa ou não? Tem o certificado? Essa é uma ideia assim, que a gente tem que cuidar. Primeiro, eu acho que tem que ser lembrado o máximo de porcaria possível. Então eu acho que
você tem que ter um momento da limpeza. A limpeza de sistemas de crenças, da limpeza de coisas que conecta até de literatura, música, tudo isso. No primeiro momento você limpa tudo. Tá? Aí você vê o que sobra. E depois você pode até voltar para as mesmas coisas de novo, mas se tu não souber de fato quem tu é, por exemplo, assim, existe um negócio da televisão lá, aquelas novelas, tem as novelas. Aí a pessoa, por exemplo, os jovens, assim, tinha uma prima jovem, aí ela assistia muita novela, quando ela ficava triste, ela ia para uma parede e escorregava para chorar, assim, chorava. Até que isso, depois eu vejo assim, nas novelas, quando a mulher vai chorar, ela parece sorrir, assim, então são padrões. Né? Você está entendendo onde eu quero chegar? Assim, que a maioria das pessoas vestem uma máscara, ela vive uma coisa que não é ela mesma. Eu acho que 99% sabe isso. Tu nem sabe o que tu é. Então eu acho que o primeiro momento é tu saber o que tu é. Por que tu fala determinada palavra, por que tu come determinada coisa, por que tu anda de determinada maneira. Se conhecer, entende? Mas para isso tu tem que eliminar uma série de coisas que te poluem. Mas tem, isso que eu digo que eu falei só das religiões, tem linhas que falam sobre isso. Lá no Samuel Buscado, tem o hinduísmo, a Gnose fala sobre isso, o budismo fala sobre isso. O budismo também, esse dia que tu foi ver isso aí, se tu repete padrões, né? Tu só tem repetindo as mesmas coisas, repetindo sempre. Só que, como eu disse, parece que é uma coisa repetitiva, mas o problema é com que tu te liga depois aqui. Tem determinadas linhas que podem até falar a mesma coisa, mas com que elas vão te ligar depois que tu limpou aqui. Tá, Vera, agora como? No caso também a gente poder se livrar de tudo o que está incomodando e impedindo de tu conseguir um caminho equilibrado. Sim. E se por acaso tu deve tentar ir um caminho equilibrado, mas tem gente que não quer que tu vá para esse caminho, te impede, ou te atravessa. Aí no caso tu segue igual os ferramentas. Né? Dessa parte de vez em quando acontece isso. Te incomoda o outro, porque tu está numa sociedade, mas tu está indo, tu não está mais tão alegre, tu não participa tanto daquela turma, aquilo te incomoda. Que é isso, que é aquilo, que tu está mudando, tu não é a mesma pessoa. Tem uma história assim, quando tu, por exemplo, tem um vício, quando você sente fumo, tá? Aí a semana passada tu resolveu que tu ia parar de fumar. Aí essa semana tu já fumou, em vez de fumar uma carteira de cigarros, tu fumou só 2 cigarros. Mas desses 2 cigarros, quando tu fumou, todo mundo disse: é pra dizer que tu não para dessa porcaria? É justamente na hora que tu faz o teu esforço para mudança que parece que todo mundo não enxerga. Te enxerga. Aí tu fica naquela, e agora? Cara? Só de raiva com uma 40 cigarros. Não, é a mesma coisa com vício, né? Porque aí quando as pessoas querem sair daquilo ali, né? E tem gente que não quer que aquela pessoa saia. Convida, a ideia é assim, ó. É a velha coisa do. Quem é que manda o dia final? Por que tu andava com essa pessoa? A tomada de consciência e persistir naquilo ali e conseguir. Se não tiver você de vontade e a persistência, se você não souber realmente o que é, pode ser melhor para ti, tu cai na mesmice, né? Então é melhor evitar. O outro lado, o negócio, eu digo, o negativo tem um grande poder. Eu já nem sei se é o negativo ou não, mas a questão é tu saber o que precisa. E o hábito é fácil, né? Só ter vontade. E é verdade isso. Só que tem que persistir 21 dias, né? Mas tem essa ideia que eu achei muito interessante. Como é que esse processo automático, a humanidade está fadada a funcionar mesmo que é 300 milhões de anos, mas que é uma processo natural do aprendizado do dia a dia. Só que aí no meio desse tempo vem os atrapalhadores, como a gente diz, né? Sim, vai ficar para cada um. E é por isso que tem algumas ideias, digamos assim, de uma hora que vai ter uma ruptura entre eles. Mas vai com na cabeça e vai aprendendo isso.
Tomando na cabeça. Eles tomando na cabeça. Sim. É assim que o automatismo. Cai levando. E onde é que tu enxerga o princípio primeiro lá que criou tudo? Onde é que Não enxerga. tu enxerga? Porque nós estamos aqui só acostumados nessa coisa da criação do mundo aqui, né? Nós vivemos pela criação do mundo. Com toda essa coisa do criador, do arquiteto, do não sei o quê. Tudo isso nos traz para uma coisa daqui disso. Daqui desse plano. Se fosse um engenheiro, seria melhor. Sim, pois é, exatamente. Tinha feito mais coisa, né? Tinha feito coisa. Esse engenheiro aqui não. Faz uma engenharia que não. Foi o arquiteto, se fosse engenheiro, seria melhor. Não, engenheiro, era engenheiro que fez toda a engenharia e botou o arquiteto como responsável. E ele ficou de fora, né? Então, essas ideias elas são ainda, digamos assim, equivocadas. Rogério, fala. Fala, Igor. Se fala de criação, isso fala é partir o final que a Atlântida, uma nova criação, nossa criação, isso, ou bem antes? Não, bem antes. Bem antes. Bem antes. Bem antes. Bem antes. E no caso da. Quando é que iniciou a hierarquia tipo em Shambhala, né? No início? Pois é, Junto? não propriamente junto um pouco. Depois, assim, tinha, como a gente estava falando assim, tem um processo natural de desenvolvimento, tá? Quando um planeta, digamos assim, é criado, ele tem um processo natural de desenvolvimento. Aí, vou colocar aqui um resumento da história, vem essa gente querendo mudar esse projeto natural. Tá? Que é isso que a gente, teoricamente, chama negativo. Tá? Então, esse que a gente denomina o bicho feio. Bicho-papão. Aí o bicho-papão vem e tenta mudar esse plano. Aí cria, como eu disse, os híbridos que deram origem ao ser humano. Tá? Aí, nesse meio tempo, o que é colocado assim? Se esse padrão que eles criaram continuasse daquele mesmo jeito, com aquela evolução, todo o sistema solar, todo o quadrante galáctico seria prejudicado. Aí se toma determinadas medidas de conselho. Profilaxia. Hã? Profilaxia. Aí se manda uma cura, né? E essa cura seria então a implantação da hierarquia. Não me pergunta como é que foi o Logos aí do planeta consciente no tipo desse coisa que aí está Logos, né? Tem uma consciência do planeta que deve ter permitido esse jogo aí, né? Essa parte que não temos ainda assim, uma resposta própria. Então aí entra a hierarquia para tentar, digamos, primeiro equilibrar e depois reverter. Reverter nós estamos tentando até hoje. No início, o Breno Chavalos? Tinha, sempre tem. Quando vai criar, tem que. A primeira coisa é a consciência do mundo, né? Ele que cria. Ele foi o Sanat Kumar? Não. Não? Aliás, não. Que tem um Logos solar galáctico planetário. Na literatura esotérica você tem uma confusão, né, que coloca assim, o regente planetário e o Logos como sendo a mesma, né? Até aquela dos planos lá colocam como se fosse o mesmo, mas são dois seres completamente diferentes. O regente é o que evolucionou os Logos sabe específico. Que é? Mas o Logos também muda, ele também vai para outro, ele também muda. Ele não foi criado Logos. Não nasceu Logos. Não. Ele se torna. É num processo evolutivo. Tem uma hora que chega no processo de importação depois do regente, uma
análise, tá? Aquela modificação, tem um caminho que é chamado caminho evolutivo da evolução superior. Naquela hora tu tem uma missão, digamos, fora que tu vai cumprir. Pode ser um óvulo, pode ser um, sei lá, um Marco chorando, um senhor de raio, vários casos. Aí nesse ponto assim, não tem uma coisa de, eu quero ter tal coisa. Aí tu já não tem o que quero ter, tu vai e pronto, acabou. Também não é obrigado, né? Só vai. Não é obrigado, mas também não tem decisão. Não aceita. Claro, Porque assim já é. Já é natural, eu não sei se vai. Mas acho que também uma hierarquia, né? Tu vai sempre. Porque, como eu digo, assim, aqui nós estamos acostumados assim, a tomar decisões, tá? Achando que a gente toma decisões por conta própria, por consciência, todo mundo tem essa do livre-arbítrio. Assim. Mas o livre-arbítrio é um impedimento de um fluxo superior se manifestar. Enquanto tu tem realmente livre-arbítrio, tu não está fazendo aquilo que o teu eu superior gostaria que tu fizesse. Geralmente tu toma a decisão errada. Só depois que tu toma consciência dessa parte superior, né, que aí tu começa a tomar decisões realmente corretas. E aí tu não segue, não segue aquele lá, se eu for, se eu for. Simplesmente vai no fluxo. Aí tá. Fala, Não? Não tem nada pra dizer? diz alguma coisa então. Tô com calor. Eu também. Então, lá. Não vou. Vamos abrir. Olha, se abrir, isso bem bom. Fecha a porta aqui. Olha, fechar, vai fechar. Gente. Que bom. Deixa um pouquinho, depois a gente fecha Aqui a tá mais fecha sequinho por causa da janela. Aqui também tem uma pessoa que fala assim, ó, que então uma questão aqui de uma pessoa dizer que é possível usar ou se tem os mesmos símbolos dos animais. Positivo, diferente. Então assim, é uma curiosidade que realmente os efeitos são bem longos, rápidos. Né? Tem vários tipos diferentes de. Deixa eu ver aqui. Vários tipos de utilizações diferentes com animais. Mas tu recomenda algum tipo de símbolo para um animal, para a planta, para uma máquina? Não, o que tem assim, digamos, que eu tenha boa experiência, digamos, né? Não, tá bom, por exemplo, assim, aquela coisa da geometria do símbolo, nós estamos interessando em cura, abertura dimensional, não tem isso. Não tem contraindicação nenhuma. Inclusive, os animais eles precisam de bem menos energia, menos tempo, né, de aplicação do que o ser humano. Eles não tem muita complexidade na parte do ego, na personalidade. E plantas aceitam muito bem também. Tem uma captura que ela ia matar lá e na verdade, eu acho que o símbolo vai depender de mim para você ver que tinha uns bichos lá que eles matavam lá no sentido. O bicho queria matar a planta. Pode contar a história. Eu tinha uma planta que achava que ela estava morrendo. Vou criar um símbolo para protestar. Aí eu acho que o símbolo atuou para que não visse que aquelas folhas tinham caçudinho, sugando. Aí matei o bichinho. Matou o bichinho? Matou o cascudinho que estava com cada planta. E aí ela agradeceu. A linda maravilhosa. Matou o que não é budista. Exatamente. Ele foi mal pro cascudinho. E a planta Todo mundo agradeceu. diz se o cascudinho olha, Porque assim, eu acho a figura, claro, eu posso estar enganado, mas sei lá. Essa figura desse padre é uma figura hostil, digamos. Se eu usar um símbolo, o que vai acontecer? para quem? O padre. O padre. Eu acho que o símbolo vai atuar para que tu não olhe mais o padre. Não propriamente o símbolo vai Tu não pode ir no ponto do padre. Tu vai para uma coisa. o padre vai para a direita e vai para a esquerda. Sim. Sobre o contexto, eu sou contra usar uma energia assim para mudar uma outra pessoa. Eu acho
vamos dar energia para outra. Não dá para te aceitar que o padre é padre e tu não. Os outros podem não é padre. Isso aí. Manda para a televisão. Mas aí, Coloca na internet. mas aí que tá, ele é só, não parece ouvir só fumar. Bota no grilo. E a já coloca. Comenta o. Que nada aí. Anos todos. Foi nos 10 anos, né? 2010. Viu? Fala aí. Aí, tu falasse um negócio do silêncio também, né? Só que não é bem desse jeito. Eu acho que a questão do silêncio é uma coisa que eu achava mais difícil, né? Mas tu explicou ali, tu deu o fundamento do porquê do silêncio e deu uma saída por isso, que depois que estiver pronto tu pode falar. Sim, tu nem mexer o balão e tu pode fechar o balão. Isso. E quando tu está fechando o balão, quando tu está enchendo, não pode soltar o ar. Então a metáfora perfeita, assim, sabe? Que nem comer farol, você falar fogo de novo, vai soltar. Tem ideia assim, quando você está, até no pensamento de outra pessoa. Falar daquilo ali com outra pessoa, está interferindo que uma energia mais forte se concentra para dissolver aquilo. Essa é a característica da chamada lei de silêncio. E quando tu está num processo interno também, aquele processo não termina, se tu fala daquilo, se dissolve, desgrande por tempo. Essa metáfora do balão achei perfeito. O cara está enchendo, depois que encheu, ele pode fechar e mostrar. Por isso que eu disse, por isso que eu entendi no capítulo que fez o início, se existia um elemento da hierarquia em todas as religiões. Porque eu vejo no que tu diz muitas coisas que tem em outras linhas de pensamento. Eu consigo ver isso. Sim, ótimo. Na verdade tem tudo é tudo. Sobretudo, não gosta muito disso. Uma vez eu até me perguntava assim, se até eu parei de falar, justamente porque eu achava que tudo já tinha sido dito. Então, assim, o controle da energia sexual, que a Gnose falou sobre isso, a questão do silêncio. Não, mas por que tem que falar? Tem que falar porque ninguém dá por conta de que isso é. Essa questão que tu disse aí de que o bem e o mal é uma coisa só, que tudo é para dominar, isso aí eu li mais ou menos no livro, que deixou meio virado lá, ao foco do diabo. Mas tem as coisas que tu representas no. Sim, sem dúvida. Só que eu acho que tem um contexto que eu acho que é uma diferença, que é de como se faz isso. Por exemplo, o contexto da energia sexual. Falado de uma maneira diferente na época da gnose. Ela tem um contexto diferente, por exemplo, do a gnose é bem mais radical, né? Muito radical, né? Mas o princípio é o mesmo. Você perguntou que costuma carne de porco, eu disse, não, carne de porco é uma carne igual a outra, que se for ver lá, sim, tu sabe a história da carne de porco? Está lá no Pentateuco, né? A regra do universo. Mas o Samael tem a explicação da carne de porco. Sim, ele tem das leis, né? Porque eu amo um animal muito impulso. Mas eu acho que não, por exemplo, assim, o fato do teu fígado, né? O porco. A mesmo que já está dando o DNA do porco para DNA também, daí é o porco agora. O porco passou o DNA humano. Mas isso aí não vem do Antigo, não, do Novo Testamento, que tinha um homem possuído lá, e daí Cristo foi fazer a cura dele, mas expulsou o coisa e o Espírito entrou numa malada. Tem no Evangelho. Não conhecia. O Jesus que os apóstolos não conseguiam curar, e quando ele passou um tempo dos apóstolos. E foi para os porcos. O que eu sei que tem da lei de Moisés é o seguinte, que quando eles estavam naquela coisa da caminhada, né? Ele tinha proibido a carne do porco porque ela era uma carne difícil de transportar e exigia determinados cuidados que eles não tinham. Não tinha como ter, não foi abolir a carne. E quem só fez circuncisão, Aí tinha uma questão de higiene, para que o deserto não tinha água, ele tinha que ser circuncisão.
não entendi muito bem, mas Porque essa circuncisão, eles não tomavam banho, então. no deserto, da questão de higiene, por causa da circuncisão. Tem no Resto também que fala umas coisas também sobre a comparação dos partos, não lembro bem como é que é. O tipo de animal que poderia consumir. Isso Fala dos partos partidos. Exatamente, se não tivesse parte da mesma. Do mesmo terapeuta. Está na mesma. Mesmo capítulo. Porque eu tenho duas partes e uma tem uma só. Essa aí não tem. Tem uma coisa do blog que eu achei muito interessante. Falar? Que tem certos paredes terrestres infestados de reptilianos. Tem o quê? Certos paredes terrestres infestados de reptilianos. Tem. Vai achar que maravilha da natureza que vemos aqui, mas só terrado, só tem elemento e tal. Você corta, assim. Que coisa mais linda. Não é só isso, né? Tem lugares que são infestados. Tu identifica pela tua sensibilidade, que ali tu percebe, não está carregado. Com as mesmas. Hoje está uma fraqueza.